A agrofloresta é um sistema relativamente atual, com origem no final da década de 70 e de uma importância agronômica e ambiental imensa, com potencial de inovar a agricultura utilizada mundialmente. Dessa forma, a pesquisa tem como foco a qualidade dos solos dos sistemas agroflorestais em comparação aos de monocultura. A questão abordada é a falta de fertilidade do solo das plantações de cultivo de apenas um produto agrícola, com a finalidade de apontar as vantagens e o aumento da produtividade conquistadas com os sistemas agroflorestais a partir dessa análise. Com o auxílio de equipamentos específicos, procedimentos serão realizados para obtenção de dados físicos, mineralógicos e químicos utilizados para avaliação. Um solo rico em nutrientes é fundamental para uma plantação saudável e para a manutenção da natureza de modo geral em determinada região, sendo a agrofloresta a que demonstra, na teoria, se aproximar desse ideal. A disponibilidade dos nutrientes no solo é um dos aspectos que será explorado para um levantamento microbiológico de sintomas visuais de deficiência e de análise de tecido. A estatística clássica e a análise espacial, além de técnicas de geoestatística e geoprocessamento, serão responsáveis pelo estudo dos dados adquiridos. A produção agrícola mundial é focada em sistemas de monoculturas, a fim de supostamente obter maior produtividade e menor custo. As monoculturas são tipos de plantios onde uma única cultura é realizada, ou seja, o plantio de uma única planta, sendo normalmente essa transgênica. Para fazer esse tipo de cultivo é preciso retirar toda a cobertura vegetal da área, ou seja, desmatar, o que provoca grande impacto ambiental, como, por exemplo, alterações climáticas na região, perda de biodiversidade e fertilidade do solo e desequilíbrio ecológico, além do uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes. A adoção desses produtos químicos como resposta a esses problemas gerados pela monocultura resultou em perdas de fertilidade ainda mais altas, assim como o surgimento de pragas mais resistentes e contaminação da água e do solo e dos alimentos. Há também um grande impacto na biodiversidade, principalmente na de insetos, que são grandes polinizadores e importantes para a reprodução das plantas. Além desses impactos ambientais, há também os impactos na própria saúde humana, sendo que esses agrotóxicos podem causar intoxicação e outros problemas dependendo da quantidade ingerida do mesmo. Por outro lado, há os sistemas agroflorestais, que são uma alternativa de produção agropecuária que minimiza as intervenções humanas. Neles, o solo é coberto por vegetação e há uma grande variedade de plantas no mesmo cultivo, que acabam se ajudando em relação às pragas e doenças e dispensando o uso de agrotóxicos e outros produtos químicos. Além de melhorar a qualidade do solo, também ajuda a biodiversidade do local. Esse sistema limita o ambiente natural, que acaba elevando a diversidade do ecossistema daquela área. São também aproveitadas as sazonalidades, com maior diversidade de produtos a serem explorados em diferentes estações do ano. Com isso, para identificar se as agroflorestas são realmente mais vantajosas e produtivas que as monoculturas, é interessante ser feita uma comparação da qualidade do solo entre elas, como, por exemplo, os testes de identificação de óxidos de manganês, carbonatos e outros minerais, que são de extrema importância para a retenção de micronutrientes no solo, assim determinando como ele influencia na produtividade e na ecologia da região. As imagens a seguir mostram um sistema agroflorestal do lado esquerdo e um de monocultura do lado direito. Dá para perceber que a agrofloresta possui maior variedade de plantas, mas também menor mecanização, já que as plantas são de diferentes tamanhos e espécies. O objetivo do projeto consiste em realizar uma comparação entre os solos de sistemas agroflorestais com os solos de monocultura, assim como suas influências na produtividade e na fertilidade do mesmo. Já os objetivos específicos consistem em realizar uma análise da qualidade de ambos os solos, levantar aspectos positivos e negativos para que seja possível determinar qual solo é mais vantajoso, produtivo e benéfico ao meio ambiente como um todo. Procedimentos metodológicos. Para a comparação dos solos, realizaremos análises físicas, químicas e mineralógicas, o que nos permitirá a avaliação da disponibilidade dos nutrientes no solo para as plantas, verificando as vantagens e desvantagens para essas e para o meio ambiente. Serão realizados experimentos de campo, pesquisa de vegetação, análise de tecido, entre outros. A análise física é necessária para saber como a degradação irá se comportar nos determinados tipos de solo, e inicialmente consistem na preparação de amostras protocoladas em tabuleiro de madeira,
para análise de fatores como umidade, densidade, porosidade, quantificação das frações minerais, granulometria, entre outros. Na análise química do solo, determinaremos a fertilidade, ou seja, a acidez e a disponibilidade de nutrientes para as plantas, além de também verificar se há substâncias nocivas nas amostras de solo obtidas. Serão realizados procedimentos para medir o pH, carbono orgânico e nitrogênio. Esses procedimentos serão realizados de diversas maneiras, após a retirada de amostras separadas de diferentes profundidades. A etapa inicial é fundamental, pois implicará em problemas no crescimento e desenvolvimento das árvores, trazendo prejuízos e comprometendo todo o investimento realizado. É com base na análise química que é estabelecido o grau de suficiência. Por último, faremos a análise mineralógica, onde realizaremos a identificação das principais propriedades ópticas dos minerais, onde conseguiremos obter classificação do solo em níveis categóricos, e também para avaliação do grau de intemperismo e evolução pedogenética. Nessa fase são utilizados microtestes específicos, com base em diferentes composições químicas, para a identificação de óxidos de manganês e os carbonatos presentes. Em alguns casos, pode ser usada a expressão de raio-x para confirmar a identificação de minerais alterados ou de características duvidosas. Análises. As análises serão realizadas em campo, totalizando 10 saídas por semestre, sendo 5 delas em propriedades monocultoras e 5 em fazendas agroflorestais. No primeiro semestre serão coletadas as amostras físicas, no segundo, as amostras químicas e no terceiro semestre, as mineralógicas. O nível de biossegurança do laboratório usado para o projeto é o nível 1, NB1. NB1 é adequado ao trabalho que envolva um agente de pouco grau de risco de contaminação para os pesquisadores e para o meio ambiente. O laboratório, neste caso, não está separado das demais dependências do edifício. O trabalho é conduzido, em geral, em bancada. Os equipamentos de contenção específicos não são exigidos. O pessoal do laboratório deverá ter treinamento específico nos procedimentos realizados no laboratório e deverão ser supervisionados por cientista com treinamento em microbiologia ou ciência correlata. No primeiro semestre, pretendemos realizar os testes físicos e os aparelhos de medição ficarão por volta de 40 mil. No segundo semestre, realizaremos os testes químicos, que demandarão outros tipos de equipamento, ficando em torno de 36 mil. E no terceiro semestre, onde estão sendo feitos os testes mineralógicos, orçamos em 37 mil. 12 mil serão destinados semestralmente para os materiais de limpeza e cerca de 10 mil aos descartáveis de laboratório, com exceção do último semestre. Em média, serão gastos 32 mil nos produtos utilizados nas análises laboratoriais e 136 mil de gastos totais com materiais de laboratório. Além disso, pretendemos separar 22 mil, os quais serão destinados apenas às saídas de campo, a fim de coletar o material a ser analisado.